Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. O nosso assunto de hoje é privatização. Nós vamos falar outra vez de privatizações. Por quê? Porque o povo precisa acordar e gritar. Isso aí só se faz, essas entregas de patrimônio, porque o povo fica em silêncio. Teve um cara conhecido que disse que ele não tinha tanto medo do grito dos violentos, dos contrários, dos maus, que ele tinha mais receio, mais medo do silêncio dos bons. Então, no caso de privatização, nós estamos tratando também do silêncio dos bons, porque os maus só agem por causa da inação dos bons. Tudo bem? Por que estamos voltando ao assunto privatizações? Porque esse assunto nunca vai acabar. Porque desde quando começou a entrega do patrimônio nacional em vários países, não é só aqui no Brasil, não, desde quando começou isso, o povo está em silêncio. Quer dizer, eu estou falando do povo, o nosso povo, o povo brasileiro, porque nos outros países o povo gritou, certo? Então nós estamos voltando ao assunto privatizações para comparar as privatizações de hoje com as privatizações de ontem. Vamos saber se são iguais. Primeiro, vocês sabem aí o que é necessário para o canal do Vetor Elétrico continuar funcionando, né? A ajuda de vocês, o apoio de vocês é que faz com que esse canal continue, certo? Aqui só vem gente boa, só se inscreve gente boa, certo? Só gente inteligente. Energético é inteligente. Certo? Então, como nós temos que lembrar do tipo, da forma que se vendeu o patrimônio público em vários países, e aqui no Brasil, idem, nós temos que lembrar de nomes. Certo? Nós não podemos esquecer nomes, tipo Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Temer, o inelegível. Esses nomes, junto com as suas corjas de senadores e deputados federais, estaduais e governadores, prefeitos, vereadores, todos os que apoiam esse tipo de gente, eles não devem ser esquecidos jamais, para que você não cometa adiante o erro de trazê-los novamente à baila política, ao quadro político, ao palco político, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos comparar algumas privatizações com as privatizações brasileiras do tempo de Fernando Henrique. Tudo bem? Então, olha só. Eu digo assim, nós temos que lembrar o nome desse senhor porque ele foi um grande entregador do patrimônio público. Fernando Henrique foi. Tem uma carinha, né? Aquela vozinha toda cheia de malemolência. Agora ele é bonzinho, agora ele é democrata. Na verdade, não. Ele entregou o patrimônio público nacional, sim. E muito. Muitos outros levaram famas ruins de terem feito isso, mas ele fez mais rindo. O pior é isso. Foi um malandro simpático que ria para o povo e o povo acreditava nele. Assim como o Collor bancava o machão, que tinha aquilo roxo e tal. Aí os doidões que depois apoiaram o inelegível hoje, achavam bonito, aquele cara mentiroso pra cacete, né? Que eu até disse, bom, a gente nova, vamos observar esse cara no Collor. De repente ele apareceu com os filhos dele numa canoa lá na Amazônia, dizendo que, igual o Fernando Henrique, que disse que tinha o pé na cozinha, que era baiano, o Collor também falou que, nossa, eu adoro baiano, que nada, gostava de nada, gostava de mato, não, gostava de floresta, não, ele queria luxo. E desde esse dia em diante já percebi, mentiroso. Quando ele falou caçador de marajás, ele é um marajá até hoje. Por que ele não se caça? Suicida, por exemplo. Aqui é só uma opinião minha, é só uma brincadeira, não vai fazer isso não, Collor, e deixar um bilhetinho dizendo que o culpado sou eu, tá certo? Então é o seguinte, nós não podemos esquecer tipos como o Fernando Henrique Cardoso, que posa de bonzinho e foi um grande destruidor do patrimônio público brasileiro. Nós vamos voltar ao triste período, né, de ataque ao patrimônio nacional de vários países. Onde tudo começou? Começou fortemente na Inglaterra, de Margaret Thatcher, a tal Dama de Ferro, certo?
ela foi considerada dama de ferro. E lá começou tudo. E foi ruim, né? Foi um ataque violento ao patrimônio público inglês, às estatais inglesas. Mas olha só, mesmo ruim, e eles acharam ruim lá, nem se compara com as privatizações aqui no Brasil. Por quê? Porque o governo inglês, através da primeira-dama não, desculpem aí, a primeira-ministra, a dama de ferro, Margaret Thatcher, ela pulverizou as ações das empresas públicas, das empresas estatais. Aí você vai ver, pulverização, comparando com a privatização brasileira de Fernando Henrique, você vai tirar as suas próprias conclusões. Pulverizar, que eles chamam, é pegar as ações que formam o patrimônio financeiro, digamos assim, de uma estatal e dividir por milhões. Pulverizar é vender para muitos. E foi que o governo inglês, mesmo com a Dama de Ferro, fez isso aí. Vendeu as ações das empresas estatais, das empresas públicas inglesas, para o cidadão comum. Ou seja, qualquer cidadão podia adquirir ações das empresas. E é lógico que o cidadão comum, visto que não é empresa nem é milionário, né, como a natureza fez, ele não compra tanto. E é o mesmo efeito que as outras privatizações, quer dizer, um efeito melhor. Por quê? Porque se o cidadão comum vai lá e compra 10 ações, outro compra 100, outro compra 500, outro compra 5, mas o valor que vai ao cofre da empresa, ou melhor, ao cofre do governo, é o mesmo do que vender para uma empresa só. Com a diferença de que todos os cidadãos que compraram ações das empresas públicas até então se transformaram em acionistas das empresas privatizadas. Certo? E não houve controle de certo? Porque todos comparam pequenos pacotes de ação e isso não dá direito dele ser dono, dele mandar, dele impor o presidente, o conselho administrativo, né? A diretoria, as chefias. O cidadão não tem esse direito, ele tem direito a ser acionista. Ou seja, toda vez que a empresa for distribuir dividendos, os seus lucros, esse cidadão leva alguma coisa proporcional ao número de ações que ele tem. Então é o seguinte, na Inglaterra, lá no tempo da Margaret Thatcher, foi o primeiro ataque, digamos assim, o primeiro ataque dos gaviões que queriam privatizações e deu impulso ao tal do neoliberalismo. Neoliberalismo é muito bom para quem tem dinheiro, porque aí diz assim, não, é lei do mercado, compra quem tem quem pode. O cidadão não pode, porque o cidadão é pobre, como se diz, né? Diz na lenda que cidadão é pobre. Mas o governo da Inglaterra privatizou, pulverizando as ações. Distribuiu entre os cidadãos e criou incentivos para o cidadão manter aquelas ações que ele comprou. Por quê? Porque poderia ocorrer, não é possível que o inglês seja tão burro assim e deixar passar isso aí, né? Poderia ocorrer que quem comprou poucas ações, que é o cidadão comum, ele também não tem, assim, grandes esperanças de se tornar um grande acionista da empresa. Se aparecer alguém, e que é isso que ia acontecer, os tubarões iam chegar às portas, lógico que virtualmente, talvez, nas portas dos cidadãos que compraram ações e oferecer dinheiro. Eu quero comprar as 10 ações, quero comprar tuas 100 ações, tuas 1000 ações. E os cidadãos, opa, em dinheiro agora? Não é outra ação, não é papel? Não, eu te pago agora. Pronto. De repente alguém ou alguns iriam ter uma grande concentração de ações nas mãos. Ia ser a mesma coisa que ia dar um pouquinho mais de trabalho, né, para comprar as ações dos minoritários, mas ia acabar sendo a mesma privatização que Fernando Henrique fez aqui no Brasil. Então o governo dizia, se você mantiver por 3 anos as ações nas suas mãos, você ganha um tal incentivo. Quanto mais tempo você manter essas ações nas suas mãos,
você vai ter mais incentivo, você vai ter, inclusive, lucratividade, vai ter juros sobre essas ações, né, na capacitação da empresa, no melhoramento, nos seus lucros e tal. Você vai ter tudo isso preservando essas ações. E não, o governo distribuía, pulverizou as ações das empresas estatais públicas inglesas, mas ofereceu, além disso, além do fato da pessoa ser acionista, ofereceu prêmio caso mantivesse por mais tempo possível, no mínimo 3 anos, com as ações nas suas mãos, para evitar que tubarões comprassem as ações desses cidadãos. Então é o seguinte, repetimos que as privatizações inglesas não foram como as brasileiras, porque as brasileiras de Fernando Henrique era muito nocivo, na Inglaterra foi nocivo, né? Mas menos mal. Né? Na verdade, nós não estamos atrás do menos mal, mas na Inglaterra foi menos mal por causa da privatização. Aliás, só para você ter uma ideia, a Margaret, a Dama de Ferro, ela foi a principal defensora das privatizações no mundo. Não foi só na Inglaterra, não. Ela era neoliberal mesmo, quer dizer, direitona, era contra o trabalhador, contra os direitos trabalhistas e contra as empresas estatais, né, quando ela deveria ser defensora. Mas o caso dela era querer vender, ela queria vender tudo, só que a primeira-ministra não manda sozinho, né, tem o seu gabinete que é mirado pelo parlamento e caso haja algum tipo de irregularidade, seja de que membro for, todo o gabinete cai, né? Então ela não fazia tudo, exatamente tudo que ela queria fazer igual o Fernando Henrique. Mas aí o parlamento proibiu, não permitiu e aí pulverizou. Então, para que a gente até faça um trocadilho, enfim, com as privatizações, principalmente do setor elétrico na Inglaterra, a Dama de Ferro se ferrou. Exatamente por causa das privatizações que o povo começou a reclamar. Por quê? Porque começa com a busca do lucro, apenas o lucro, certo? Para dividir para os acionistas. E aí prejudica o trabalho. O fornecimento de energia ficou péssimo, as tarifas subiram e o povo reclamou. Lá o povo reclama. E qual foi o resultado das reclamações do povo? Que as privatizações foram revertidas. A Inglaterra teve que reestatizar. A Dama de Ferro se ferrou, sumiu da vida pública, exatamente por causa desse tipo de privatização que ela fez, que lá o pessoal achava ruim. E aqui nós não estamos achando ruim nem a roubalheira que Fernando Henrique fez. Lá se reverteu, né? Quer dizer, se reverteu lá, sabe quando? Nos anos 80. A Margaret fez isso nos anos 80 e nós estamos no século XXI, no ano 2024 e fazendo, aliás, desde o governo dele inelegível, né? Nós estamos entrando exatamente num ciclo que nos outros países foi provado que deu errado. Porque na Itália, um pouco mais tarde do que fez a Inglaterra, também entraram na onda de privatizar o patrimônio público. Mas o governo italiano, provavelmente atendendo aos anseios populares, mais inteligente que o inelegível, por exemplo, ele também pulverizou, distribuiu entre o povo, né? Por quê? Por que o governo italiano fez isso? Eu disse não. Como a Inglaterra fez? Distribuiu no povo e se evitou, então, a concentração de renda. Se evitou que um único dono tivesse a totalidade ou grande parte, grande percentual das ações das empresas italianas. Certo? Então, porque o governo italiano fez a mesma coisa que o governo inglês. Por quê? Porque projetou vários dispositivos para proteger o cidadão acionista, incluindo deu lucros para o cidadão acionista, né? O cidadão que comprou ações das empresas italianas. Então, compare aí a Inglaterra, da Dama de Ferro, os italianos um pouco mais tarde, e a França. Na França se fez o mesmo tipo de privatização, quando se tentou, por exemplo, a privatização parcial das empresas de telecomunicação. Isso aconteceu em 1998, né? 4 milhões de franceses compraram ações dessas empresas públicas devido aos incentivos
colocados e oferecidos pelo governo francês, certo? Quer dizer, privatizou através de pulverização de ação, não concentrou na mão de ninguém, e ofereceu incentivo, o governo ofereceu incentivo para quem comprou, para o acionista que comprou, né? O povo, o cidadão comum. Aqui, no entanto, Fernando Henrique Cardoso inventou a privatização a preço baixo, né? Privatização a preço baixo. Começa por aí, os outros pulverizaram. Aqui não, foi pulverização a preço baixo. Para mim, só me passa na cabeça qual a vantagem que Fernando Henrique teve, qual a vantagem que ele obteve fazendo isso, entregando o nosso patrimônio público como ele fez, né? Porque, na verdade, ele financiou os pseudo-compradores. Não é assim que faz? Os pseudo-compradores. Ele financiou, foi o contrário interessante. Você vai comprar uma empresa pública, uma empresa estatal, feita com patrimônio, com impostos do povo, e você tem financiamento de dinheiro do povo que está perdendo a sua empresa. É só Fernando Henrique, é só os governantes brasileiros. É só aqui que tem essa porcaria de político. Sinto muito, às vezes eu quero falar até de certa forma otimista, porque eu estou contando o passado, só que o passado nos prejudica agora no presente. Então eu não consigo, né, deixar de perder a paciência, de ficar nervoso com esses caras, né? Inclusive Fernando Henrique alegava que não havia outros caminhos. Tinha que seguir aí, né, vendendo empresa pública, vendendo patrimônio público e financiando com dinheiro público. Eu também quero, né? Só que eu disse assim, alegando não ter outros caminhos, eu disse assim, restou então o caminho dos assaltos. Só que o seguinte, as privatizações que nós falamos lá adiante, né, aí para trás, provam que essa alegação dele é falsa, né? A alegação dele é falsa, porque, olha só, ele transferiu patrimônio público acumulado ao longo de décadas, esse patrimônio foi acumulado, ele simplesmente transferiu para poucos grupos privados que buscam até hoje, eles não mudam, são abutres, buscam simplesmente o lucro, certo? E outra coisa, ele transferiu para grupos empresariais que nem sequer tinham dinheiro para pagar o Tesouro Nacional, porque o Tesouro Nacional financiou a compra. Eu sempre cito uma residência. Aliás, uma residência, vamos falar assim, com uma empresa pública, uma residência que você construiu, um condomínio que você construiu com sua família, com seus irmãos, primos. Todo mundo é dono daquele negócio. Um belo dia, você que foi colocado como representante do grupo às escondidas, resolve vender o que não é seu, o que é de muitos. Assim como as empresas elas também são de muitos, do povo. E no caso aí dos seus parentes, você vai lá e vende. E outra coisa, você pega a poupança do seu grupo, da sua família, e empresta para o comprador. A longos prazos, como o BNDES faz. A longos prazos para o comprador pagar, se pagar. Mas ele já leva o patrimônio. Que graça é essa? Por que você ainda vai... Entendeu? Você vai emprestar dinheiro para quem vai comprar alguma coisa que não é sua, inclusive, que é de um grupo a que você pertence, mas não significa dizer que você é dono. Aí vendeu, ficou sem o patrimônio e ficou sem o dinheiro. O governo brasileiro de Fernando Henrique também fez isso. Vendia as empresas, emprestava dinheiro para essa empresa fingir que iria investir naquilo que tinha comprado quando tinha recebido de presente, né? Aí a empresa não faz nada e o governo, nós ficamos sem a empresa e sem dinheiro. Ficamos credores de um mal pagador, né? Mas aqui, gente, o que realmente nos espanta, o que realmente me espanta é o seguinte, como eu disse, né, é melhor, a gente não tem medo do barulho dos maus, né, a gente tem medo, receio do silêncio dos bons. O que me espanta realmente é a falta de reação do povo. Porque nos outros países que nós estamos, o povo reagiu, na Inglaterra reagiu, na Itália reagiu, na França reagiu, em vários outros países.
os Estados Unidos, por exemplo, não privatiza. Vocês já ouviram falar nisso? O que é do povo é povo. Inclusive, pode ser municipal. Nem precisa nem ser federal. Mas a empresa é pública. Pública municipal. E não se vende. Lá é considerado estratégico. Sabe o que é isso? Uma coisa que é imprescindível para a segurança do país. É imprescindível para a segurança e bem-estar do povo. Isso é estratégico. E aqui no Brasil está se doando, certo? Então, me espanta a falta de reação do povo, porque estão tomando coisa que é do seu bem-estar, que é da sua segurança, certo? Nós vamos continuar esse assunto na próxima terça-feira, se Deus quiser, porque ele faz base para o nosso entendimento do que é privatização realmente e o que vem depois dela. Eu já contei algumas coisas para vocês, algumas coisas escabrosas aí, e vem mais, tá? Vem mais. Preste atenção que vem, porque eles querem lucro mesmo, é lucro, não quer saber se a energia está chegando bem. Hoje, por exemplo, a CEMIG se gabava de ter a melhor energia do país. Hoje, todo dia falta luz aqui em casa, pelo menos umas 2 vezes, tá? Pelo menos umas 2 vezes. E a gente reclama, e alguém diz que não tem como mandar gente, não tem grupo de apoio, enfim, não tem atendimento em emergência, certo? Então é assim que funciona